Como é que ele se chama? Diz-me. Jim Kwik. Se quiseres obter melhor performance e virares mais uma máquina que estavas a falar no início deste podcast que podes melhorar, esse é o livro Limitless de Jim Kwik. Ele é espetacular para melhorar a tua memória. E eu ouvi o livro Memória, desempenho cognitivo, ou seja, obter. Sabes que eu tenho uma péssima memória, é super mega. Por isso seletiva. É que eu te estou a recomendar o livro. Porque eu achei durante anos que eu era doente, até que me disseram: não, Carlos, isso é bom sinal. E vê lá. Yeah. É, boa. Lembras-te? Descartas a informação que é irrelevante. Tudo que claro. É tudo que eu acho. A Rita é capaz de meter uma cena aqui que para ela sequer até tem um peso. Às vezes, atenção, que isto às vezes também me deixa triste. Estou a perceber. Que é porque há pessoas que às vezes valorizam certas coisas e eu penso assim: eu não me lembro. Ela disse-me isto ontem, tens a certeza? Então agora já... E ao refletir sobre isso também te ajuda a aumentar a probabilidade de te lembrar dessas coisas porque começam a ser mais importantes. Mas não ajuda, não. Ajuda, demora tempo e tens de fazer de forma correta. Isto sou eu, isto é a minha cabeça. Eu agora uso uma estratégia diferente, que é quando a pessoa disser alguma coisa e eu demoro mais segundos a responder para tentar realmente esforçar-me ao ponto de será que eu me consigo lembrar? Ou será que... Ou então por cima eu digo, olha, não me lembro, peço desculpa. E já agilizei logo o Sim, problema. É uma boa resposta também, sensata. Fui ser sincero. Claro. Porque isso acontecia-me de forma natural. E eu ficava cheio de medo, tipo, esta questão, a pessoa vai achar que eu não lhe dou importância e não tem nada a ver. Mas o meu cérebro seleciona logo. Sim, é uma programação. E este Jim, eu vou partilhar esta história porque acho que é importante para ti e para a audiência. Para ti no sentido de talvez se sentires que és a esperança na tua memória. Já tomei nota. É isso. E eu ouvi o audiobook e eu senti que talvez tenha contribuído para a minha experiência ouvir o audiobook, porque ouvir o autor a narrar eu sinto que me inspirou mais, tipo, uau, okay. Ele parece que injetava crença na minha memória e autoestima, se quiseres, de que eu era uma máquina, tipo, tu consegues ler. Usava como ferramenta o discurso inspirador, certo. Para tu, uau, e realmente eu notava, tipo, eu só de ouvir o audiobook a minha memória estava melhor, tipo, fogo. E a história dele então começa muito triste, mas acaba muito feliz, de forma muito feliz e inspiradora. Ele, quando era pequeno, ele era chamado The Boy with a Broken Brain, o rapaz com o cérebro partido, a cabeça partida, porque ele tinha bastante dificuldade em ler coisas em voz alta, sentia extremamente ansioso, cheio de medo, ficava a tremer, com sudorese, e demorava muito mais tempo a aprender as coisas. O que os outros demoravam um dia, ele demorava uma semana. E então ele sentia-se muito para trás. E ele tinha tantas dificuldades na aprendizagem que um dia a professora disse: "There's the boy with the broken brain." Este é o rapaz com o cérebro partido. Mas não é que é que tu ouvias isto tipo com 7, 8, 9 anos. Sim. Então, e isso, grande peso. E isso reforçou, tal como ele diz no livro, a crença sobre ele próprio. Ele acreditava que era mesmo um rapaz com o cérebro partido, que não funcionava bem, que ele era mesmo lento, que era mau. Isso piorava ainda mais a velocidade de aprendizagem dele. Até que um dia, por inspiração de forças que se cruzaram com ele, como por exemplo, ele acordar num dia na cama do hospital devido a um acidente que teve, onde bateu com a cabeça na escola, seja, acordou na cama do hospital, e uma enfermeira lhe levar uma caneca com uma frase do Einstein relativamente à resolução de problemas, que era: o nível de pensamento que criou um problema não consegue resolvê-lo. E isto o inspirou porque ele queria fazer melhor, mas não conseguia e acreditava que era mau. E então isso foi uma das coisas chave para ele virar o mindset e começar a mudar a crença de que ele não era capaz para ser capaz, que afinal de contas o mesmo nível de pensamento que cria um problema ou que o alimenta não o vai resolver, que neste caso é ele acreditar que era mesmo o rapaz com o cérebro partido que não consegue aprender bem. Que os outros demoravam um dia, ele demorava uma semana. E então, ao longo de pequenas coisinhas como essa, ele foi inspirando-se a mudar o seu mindset, além de cruzar-se com outras pessoas que o ajudaram, como o pai de um colega dele, que fez um exercício muito bonito, que foi pedir ao miúdo para escrever a lista dos desejos dele. E eram essencialmente coisas para ele ajudar a mãe e a família, mas também tinha algumas coisas para ele, como é óbvio. E ele não estava à espera de que o pai desse seu colega fosse ler a lista, mas ele começa a ler a lista e só de alguém estar a ler a lista com os desejos dele, ele começa ali a entrar quase num ataque de pânico, a ficar todo maluco, a suar, vê lá. Mas ele leu, fez esse exercício, que só isso é bom, enfrentar os nossos medos. Estás ali, estás cheio de medo, mas estás a fazer exposição ao estímulo, estás a expor-te aquilo que causa medo. Isso vai te deixar mais forte, não há hipótese.
E ele incentivou e pediu para o acompanhar até à biblioteca de lá de casa que o pai do miúdo tinha, e deu-lhe uma cambada de livros para ele ler, de Einstein, Leonardo da Vinci, outros grandes pensadores. E ele, através de um ponto de inflexão, que é através de um ponto de viragem causado por algo exterior, que neste caso foi o pai do colega e a caneca também, do Einstein, que ajudou também a abraçar este desafio, ajudou com que ele, aos poucos, através de aprendizado e autodidatismo, conseguisse construir ferramentas e técnicas para ele hoje ser dos melhores a nível mundial no que toca ao trabalho com a memória e desempenho cognitivo, trabalhando ao lado de nomes como o Edward Smith. O Edward Smith, aquele gajo da chapada, acho que é esse. Não é esse o ator, Edward Smith, acho que é aquele gajo que deu a chapada ao Pumba. Acho que é esse. Não é Edward, é... Se calhar não é. Não é John Edward. Smith, é esse. Acho que é esse, John Smith. Ele trabalhou com esse, trabalhou com o pessoal todo da Marvel, os super-heróis da Marvel, trabalhou com o pessoal da Marvel, trabalhou com grandes CEOs, com grandes atletas, pessoal de topo a nível mundial que tu vais conhecer. Se fores ler o livro lá no prefácio, tem lá os comentários, tu vais conhecer. O gajo ajudou-os e a trabalhar com aquilo que na infância disseram que ele não valia nada e que não ia conseguir ser bem sucedido, que era trabalhar com o cérebro. Ele era o gajo com o cérebro partido. Ele transformou nessa merda, e hoje é o ganha-pão dele, é ajudar-te a ter excelente memória, a trabalhares melhor com o teu desempenho cognitivo, para estudares melhores, para teres melhores resultados, para pensares melhor. Para tu veres, o gajo passou de mal conseguir ler um livro em sítio público para estar a falar para centenas, se não milhares de pessoas, ok? A ditar os números que as pessoas diziam na audiência de cor e salteado de frente para trás e de trás para a frente. Ou seja, ele está no palco, faz isto várias vezes, pede às pessoas para fazerem números, diz-me um, tu dizes um número e ele decora tudo e no final diz-te a ordem de frente para trás e de trás para a frente. Inacreditável, só com a memória. Só de género, número, quem é que quer, o pessoal levanta o braço e quem levanta o braço vai dizendo o número. E ele sabe de fazer isso. E a lista de números é tipo por volta dos 40 dígitos. Ok. Vê lá. Uau! E ele era o gajo que não sabia ler. Não sabia ler, demorava uma semana para aprender o que o gajo está aprendendo num dia. The Boy with a Broken Brain. Isso é que é a puta da jornada do herói, dele transformar a sua dor, o seu desafio, naquilo que hoje é a sua iluminação e que ajudou os outros, e que iluminou-me também a mim a ter melhor desempenho cognitivo comparativamente ao que eu tinha, que também não era decente, mas agora está melhor e aplica as ferramentas dele e de vez em quando ainda vou e leio o livro. Isso é que é espetacular. Já viste o que é? Tu como criança, 7, 8, 9, 10 anos, acreditas que és burro, que nem uma porta, dizem, o teu professor disse que tu és burro e tu transformas isso, sou burro o quê? É isso. E consegues transformar essa sombra na tua luz. É uma coisa inacreditável. É que ele trabalhou com os melhores do mundo, os melhores atores. D-Rock, Dwayne Johnson. É. O D-Rock. Tu vais trabalhar com o D-Rock sobre como ele ter melhor memória para se lembrar das linhas dos filmes que faz, e eras o puto que não sabia ler, que não te esquecias das merdas. Foda-se. É fixe. Pá, inspira. Mas porque é o drive. Eu quase que choro. Aquele gajo, ele teve um impacto na minha vida inacreditável. Eu adoro aquele. O gajo, foda-se. Eu vi o audiobook e eu. Ui, moça. Mas de eu estar a explicar essa cena da dor. É mesmo. Tu tens de vir da dor e a dor faz-te superar, estás a ver? Daí eu dizer, tipo, a minha dor quando eu era adolescente e também recebia esse feedback negativo e depois faz-me ir, porque não, vou virar o mundo ao contrário, vou rebentar isto tudo. É o drive. O que eu estou a dizer, nós não podemos então afirmar que as coisas más são más, então têm que ser reprovadas. Não, temos que calhar perceber porque é que se tem que fazer para a pessoa resolver esse problema, não é? De não ser uma vítima, por exemplo, de bullying, que isso é chunga e resolver para isso ser evitado, mas haver consequências negativas com isso é normal. E outra coisa muito gira é também... Sim, e transformar isso em ouro, em luz, é fenomenal.